Bora mergulhar numa das metáforas mais antigas e, olha, mais poderosas que existem na literatura, direto do livro de Jeremias. É uma história que fala sobre poder, sobre escolha e sobre consequência. Tudo isso centrado numa imagem muito simples: um artesão e a sua matéria-prima, o olheiro e o barro. E tudo começa com uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez alguma vez, né? Um destino, uma vez que ele é traçado, ele é imutável? Ou será que existe ali um espaço para mudança, quem sabe uma segunda chance? Pois é exatamente essa tensão que essa narrativa antiga nos convida a explorar. Muito bem, vamos montar o cenário. A história começa quando o profeta Jeremias recebe uma ordem divina. Mas, curiosamente, ele não é enviado para um templo nem para um lugar sagrado. A missão dele é ir a um lugar super comum, um lugar de trabalho, a oficina de um oleiro. Para quê? Para ver uma mensagem acontecendo na prática. E chegando lá, Jeremias simplesmente observa. É isso, um olheiro com as mãos sujas de barro, totalmente focado na sua roda, no seu trabalho. É uma cena bem simples, sabe? Quase meditativa. Só que é nessa simplicidade toda que a grande revelação está prestes a acontecer. E aqui o processo é tudo. O vaso que o oleiro estava fazendo, ele se desfaz. Estraga, ali na mão dele. Mas olha só o que acontece em seguida, que é o mais importante. Ele não joga o barro fora, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele amassa tudo de novo e recomeça, moldando um vaso totalmente novo, um que, para ele, parecia bom. A falha, então, não foi o fim da linha. Foi uma oportunidade para refazer. E aqui vem o ponto-chave da história. A palavra do Senhor chega a Jeremias e conecta tudo. Aquela cena do olheiro trabalhando não era só um trabalho manual, era uma parábola viva. Assim como o olheiro tem total domínio sobre o barro, Deus tem domínio sobre a nação de Israel. Ele tem o poder de moldar, de quebrar e, se preciso, de refazer. Agora, saindo um pouco da metáfora, a gente chega no princípio que está por trás dela. É o que a gente pode chamar de princípio da reversão. E ele revela uma coisa fundamental sobre como os decretos divinos funcionam. Então, a grande sacada é esta. Os anúncios de Deus não são sentenças finais, sabe, batidas de martelo. Eles são, na verdade, condicionais. Um destino de destruição pode ser revertido pelo arrependimento. E, como a gente vai ver, um destino de bênção também pode ser perdido. E essa lógica funciona para os dois lados. Se uma nação que estava marcada para ser julgada se arrepende, a sentença é suspensa. Por outro lado, se uma nação que recebeu promessas de coisas boas se desvia do caminho, essas promessas são retiradas. É uma relação dinâmica, não um roteiro fixo que não pode ser mudado. Com esse princípio bem claro na cabeça, a mensagem agora vai direto para o povo de Jeremias, para a nação de Judá. A parábola que era abstrata se torna um aviso muito concreto e urgente. A linguagem aqui é muito forte. Deus usa a mesmíssima imagem do oleiro, dizendo que está forjando o mal contra eles, assim como um oleiro molda o barro. Mas, junto com o aviso, vem a oferta, a chance de mudar tudo. Convertam-se, melhorem os seus caminhos. E a resposta do povo, olha, é simplesmente chocante. Em vez de aceitar a chance de serem remodelados, eles declaram que não há esperança. Mas não é um desespero de quem não vê saída, sabe? É uma escolha deliberada. Eles estão dizendo, nós vamos seguir as nossas próprias ideias, fazer o que o nosso coração mandar. Basicamente, o barro se recusa a ser moldado. E essa recusa, claro, tem consequências terríveis. A terra prometida ficaria desolada, um lugar de espanto. O povo seria espalhado, e no momento de maior necessidade, eles veriam apenas as costas de Deus, que é um símbolo de rejeição e abandono total. A partir daqui, a história dá uma virada dramática e bem pessoal. O foco sai da nação e vai para o mensageiro, para Jeremias, e para o preço que ele paga por entregar essa mensagem que ninguém queria ouvir. Em vez de pensar na mensagem do olheiro, o povo decide atacar o profeta. Eles começam a conspirar para silenciar Jeremias. E não com violência física, pelo menos não de cara, mas com palavras. O plano era feri-lo com a língua. Uma campanha de difamação para acabar com a credibilidade e a vida dele. E aqui a gente vê uma transformação profunda e dolorosa no próprio Jeremias. Antes ele era um intercessor, era aquele que se colocava diante de Deus para defender o povo, para pedir misericórdia. Mas a traição deles o quebrou. Agora ele se torna um acusador, pedindo exatamente a destruição que antes ele tentava evitar. As palavras finais da oração dele são brutais, cheias de dor. É um grito
por justiça, não mais por misericórdia. Jeremias, o vaso que carregava a mensagem, foi quebrado pela rejeição do povo, e o que surge dali é a expressão mais crua da angústia humana. E assim a gente termina onde começou, mas com uma compreensão muito mais profunda. A história do oleiro afirma o poder soberano de remodelar, mas também revela o poder chocante que o barro tem de resistir, de escolher o seu próprio caminho para a ruína. O que nos deixa com essa questão para pensar, nesse grande drama da existência. Quem é que realmente tem a palavra final?